Nossa igreja decidiu que o tema para os nossos serviços e ênfases deste ano, de 2019, é Fazendo Discípulos de Cristo. E o texto bíblico no qual nós estamos baseando esta temática é de Mateus 28, a parte final deste texto, onde Jesus disse assim: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Desde o início deste mês, que está, quanto a domingos, está terminando hoje, nós temos tratado de assuntos correlatos e que têm nos abençoado nas meditações a respeito desta temática, fazendo discípulos de Cristo. E em preparação para esta mensagem, eu separei um texto que tem a ver com esta mesma temática, e eu me refiro à carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 2, versos 1 a 8. E as palavras deste texto são as seguintes: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Estas palavras da primeira carta são palavras dirigidas amorosamente a um jovem pastor que havia sido convocado para trabalhar em Éfeso. Estas afirmações que faço têm como base o primeiro capítulo desta preciosa carta, que é chamada de carta pastoral. Pastoral porque trata de muitos assuntos de todo o interesse do líder e dos líderes das igrejas. E nós encontramos algumas ênfases muito interessantes neste texto, que tem tudo a ver com esta questão de fazermos discípulos de Jesus Cristo. A primeira ênfase que nós percebemos no texto que eu li para os irmãos é que nós temos aqui uma afirmação sobre a prioridade da oração nos serviços da igreja e particularmente no serviço de pregação, de promoção do Evangelho de Jesus Cristo. É muito interessante nós reconhecermos que o apóstolo Paulo praticamente repete de várias maneiras esta ideia de que as orações são por todos os homens, todos os homens. No verso 2, no verso 4 e no verso 6, nós temos esta afirmação que esta ação da igreja é para todos, todos. Naturalmente que nós devemos entender que este todos é com toda a humanidade, todos os seres humanos. O plano de Deus para a vida da igreja é que nós oremos por todos a fim de que eles sejam atingidos pela mensagem da salvação. O plano da salvação é muito específico nas Escrituras. E oração nós devemos entender que não é apenas uma possibilidade para nós, é uma extrema necessidade. Até porque esta obra a que estamos envolvidos de levar o Evangelho a todas as pessoas é uma ordem do Senhor Deus,
que é soberano, e na sua soberania nos envolve neste serviço de proclamação do Evangelho. É claro que ele bem poderia fazer o serviço sozinho, mas quando nós lemos as Escrituras, nós vemos constantemente que o Senhor, Deus, nos envolve neste trabalho. E há afirmações bíblicas de que nem aos anjos foi dado o privilégio de fazer isso, mas sim a nós, seres humanos que aqui estamos e depois de aceitar Jesus, devemos ter todo o interesse para que todos os nossos conhecidos e os relacionamentos que vamos estabelecendo, todos eles venham ao conhecimento da verdade do Evangelho. É muito interessante que esta afirmação de que isto é uma prioridade, estas orações são uma prioridade, é logo afirmado nas primeiras palavras, antes de tudo. O apóstolo Paulo quer ensinar muitas coisas para Timóteo, até porque é bem sabido que Timóteo, pastor jovem, era relativamente tímido. E há outras afirmações a respeito desta timidez de Timóteo no Novo Testamento. Mas o apóstolo insiste, olha, antes de tudo eu exortar aqui é eu encorajo que se façam, aí as palavras para oração são palavras diferentes, isto é facilmente notado. Então as orações são chamadas, primeiro tipo de oração é súplicas. O segundo tipo é o termo genérico, orações. O terceiro termo é intercessões. E o quarto, ações de graças, e a ênfase, por todos os homens. Nas súplicas, a primeira afirmação, a primeira palavra usada para orações, a ênfase é a apresentação de necessidades do aqui e agora. Elas são as necessidades muito variadas. E nós podemos e devemos fazer assim, levar todas as necessidades específicas das pessoas que encontramos a Deus, porque Deus é suficiente para responder às necessidades dos homens. As orações aqui citadas, que é um termo genérico, tem a ver com coisas que podemos pedir como sabedoria para a administração da nossa vida, entendimento da vida para que possamos andar no caminho reto. As intercessões têm a ver com orações pelo outro, mas tem também isto uma referência para a nossa alegria e o nosso bem-estar com o fato de que o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, intercede por nós, segundo Romanos capítulo 8 e verso 26, com gemidos inexprimíveis. Deus mesmo intercede por nós, isto deve ser motivação para também intercedermos pelos outros. Mas uma afirmação que também é muito encorajadora a respeito destas intercessões tem a ver com o fato de que o próprio Senhor Jesus Cristo, segundo Hebreus, no capítulo 7 e no verso 25, intercede por nós. O texto diz assim: portanto, também pode salvar, ele que é um sacerdote superior, pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Uma afirmação interessante aqui que tem a ver com o restante da mensagem, que por meio dele, isto é, Jesus Cristo, chegam a Deus, pois Jesus Cristo vive sempre para interceder por eles. Nós intercedemos uns pelos outros, devemos fazer assim, segundo a orientação de Paulo para Timóteo. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, Jesus intercede por nós, e por esta razão a nossa vida, ainda que submetida a tantas crises, a tantos desafios, pode ser e sempre termina sendo uma vida vitoriosa. E as ações de graças deste primeiro verso do texto lido tem a ver com a gratidão que devemos continuadamente expressar, até porque Deus cumpre a sua palavra, responde às nossas orações. E eu quero incentivar os irmãos neste sentido, porque quando nós oramos pelos outros, especialmente pela salvação deles, para que, tocados pelo Espírito Santo de Deus, eles sejam convencidos pelo mesmo Espírito a aceitar Jesus e experimentar a transformação de suas vidas, nós podemos agradecer porque Deus opera e as pessoas que ouvem o Evangelho são tocadas pela palavra do Senhor
e experimentam transformação encorajadora, abençoadora e inspiradora em suas vidas. Quando, neste primeiro verso, nós aprendemos que, antes de tudo, exorto que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças, a afirmação é por todos os homens. A ênfase não é só a multidão de pessoas, mas a ênfase aqui é todo tipo de pessoas. Até porque nós, às vezes, na nossa fraqueza humana, nós, por preconceito até, mesmo preconceito cristão, nós oramos por alguns e não por todos. E a lembrança deve ser que nós devemos orar por todo tipo de pessoa. Nós devemos orar pelos desorientados. E há tanta gente desorientada neste mundo. Aqueles que se ocupam, como servos de Jesus Cristo, do conselho para a vida das pessoas com quem nós nos encontramos, em sentido geral, na igreja, mas também na sociedade, nós muitas vezes ficamos imaginando como é possível ser tão desorientado, mas é. E nós devemos orar por eles, porque Deus se interessa pela vida destes desorientados e nós devemos nos interessar pelo seu bem-estar também. Sim, nós devemos orar pelos imorais da nossa sociedade. E eu não preciso classificar o nível desta imoralidade na nossa sociedade. Eu faço um parênteses para dizer para os irmãos que, enquanto nós oramos pelos imorais da sociedade em geral, nós devemos orar por aqueles que no nosso meio também vivem vidas imorais e que às vezes não se tocam a respeito da necessidade urgente de transformação, até para que haja mais poder na pregação destes, que tantas vezes se chamam e se têm como cristãos, mas o testemunho da igreja. Sim, oremos pelos desorientados, oremos pelos imorais, oremos pelos resistentes à palavra de Deus. Continuadamente devemos orar, mas o texto sagrado é interessantíssimo, porque no verso 2, enquanto precisamos orar e interceder por todos, vem uma palavra específica e importante para nós, em todo o tempo, mas particularmente nestes dias: pelos reis e por todos que exercem autoridade. Pelos reis e por todos que exercem autoridade. É impressionante quando nós lemos esta história, se nós relembramos o tempo em que o apóstolo Paulo escreveu para este jovem pastor chamado Timóteo, vivendo em Éfeso, uma grande cidade, uma metrópole daquele tempo. Sim, porque naquele tempo a autoridade principal era Nero, cruel, aquele que perseguia os cristãos, enchia seus corpos já dilacerados com cera e betume e queimava, e as noites ficavam iluminadas por causa deste ato de extrema crueldade. Mas ele diz: oremos pelos reis e pelos que exercem autoridade. Oremos pelos reis e pelos que exercem autoridade, porque Deus, na sua soberania, concede a reis, inclusive reis maus, o privilégio de exercerem autoridade. Aqueles que querem ler com mais profundidade sobre este texto, leiam Romanos 13, como citamos hoje na mensagem da manhã. Alguns têm entendido a necessidade de orar pelas autoridades. E assim foi na vida de um dos pais, chamado pai da igreja cristã, chamado Tertuliano, que exerceu o seu ministério no norte da África, no segundo século. E ele tem um escrito a respeito de como orar pelo imperador. Ele orava pelas autoridades. Ele ensinava à igreja do seu tempo, no século II da era cristã, ele ensinava como orar. E é curioso o detalhe que ele dá a respeito de como orar pelo imperador. E nós podemos tirar lições muito especiais,
porque naturalmente não temos imperador, mas nós temos prefeito, nós temos governador e nós temos presidente e muitas outras autoridades que exercem a administração do nosso país. Ele dizia assim, Tertuliano dizia assim: oremos para que eles tenham vida longa. É surpreendente, não é? Porque pelo imperador, imperadores frequentemente assumiam uma postura de divindade, mas oremos para que eles tenham vida longa. Segunda coisa, oremos para que o domínio dele, do imperador, seja um domínio seguro. Ele está tratando aqui do fato de que havia muitas guerras e mudança nos territórios que eram dominados pelos imperadores. Ele diz, oremos para que tenham um domínio seguro. Oremos pelo seu lar, oremos por sua família. Tertuliano ia profundamente a respeito desta questão das intercessões. Oremos para que o Senado seja fiel. Nós podemos usar até as mesmas palavras, não é? Oremos para que o Senado de Bolsonaro, o nosso Senado, seja fiel. Oremos para que os súditos sejam justos. E, por último, oremos para que eles nos dê a oportunidade de viver em um mundo de paz. A verdade, amados, é que quando nós oramos pelas autoridades, por nossas autoridades, e se eles são bem-sucedidos, nós experimentamos coisas muito especiais. No verso 2, depois de ele dizer assim, pelos reis e por todos que exercem autoridade, ele diz por quê. A segunda parte do verso 2 diz assim, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade. Piedade é viver como Deus quer que vivamos. Porque quando há paz, nós temos maior possibilidade de viver, mais tranquilidade em viver o Evangelho, mais liberdade para cumprir a missão que Jesus nos deu, missão na qual já devemos estar empenhados, para podermos viver tranquilos, serenos em toda piedade e honestidade. Aliás, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. No contexto desta carta do apóstolo Paulo para Timóteo, nós podemos entender que Deus tem interesse em salvar todos os homens. E para salvar todos os homens, Ele tem interesse em que nós possamos fazer o nosso melhor, com as condições adequadas para este serviço. A verdade é que, às vezes, porque com as autoridades que temos, nós temos esta liberdade e esta oportunidade de pregar o Evangelho, às vezes nos esquecemos do mundo, das experiências do mundo, em alguns lugares onde os cristãos são terrivelmente perseguidos e são impedidos, não só de promover, mas de viver até intimamente, como se fosse possível isso, mas a viver em suas casas o Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como eles experimentarão o pleno conhecimento da verdade? Esta é uma segunda ênfase que quero trazer neste texto lido e que estou apresentando aos irmãos. Aqui nós podemos aprender a respeito da necessidade e a urgência que temos de pregar o Evangelho, segundo a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Nós, os salvos, cremos que temos esta responsabilidade e já conhecemos esta verdade. A verdade é que Jesus Cristo é o Salvador, e o texto diz assim no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esta é a nossa pregação. Jesus é o único Salvador. Isto quer dizer que Deus, que tem interesse na salvação de todos os homens, providenciou completamente o caminho para que haja esta experiência, não é? Ele já providenciou, versos 5 e 6 são muito claros a respeito disso. O verso 6, sobre Jesus, o único Salvador, diz assim, ele, Jesus, se entregou em resgate, lá vem o todos de novo, em resgate por todos,
eu quero frisar, não é por alguns, é por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. No verso 5, onde está escrito, porque há um só Deus, nós temos uma referência a praticamente o credo mais antigo da fé em Deus, que é Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4. Porque há um só Deus, há um só Deus. Mas o texto continua, porque no momento certo, no tempo de Deus, no kairós de Deus, Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo pregava, eu sou o caminho, a verdade, isto é artigo definido, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós, quando cremos em Jesus, e todo aquele que crê em Jesus, ele é reconciliado com Deus, ele tem o seu pecado perdoado. Para que o homem fosse perdoado, era necessário pagar o preço por causa do pecado. E Deus providenciou o nosso substituto completo na pessoa de Jesus Cristo. E ele morreu por todos. E o apóstolo Paulo, em outras cartas, ele diz assim, enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. E sabemos que ele, Jesus, é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho fundamental é que Jesus Cristo, com o seu sacrifício, nos resgatou, a ideia, nos comprou, pagou o preço do nosso pecado. Mas o texto aqui, no verso 5, a parte final, diz que Cristo Jesus é o homem. E nós, naturalmente, quando lemos isto, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, não devemos entender que aqui é uma negação, em qualquer sentido, uma negação, um esquecimento da sua divindade. Nós não podemos fazer isto. Até porque em muitos textos, nesta mesma carta, nós aprendemos que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso Senhor das nossas vidas, que pagou o preço da nossa salvação. E além disso, amados, o que temos neste texto é que nós temos também aqui o que Deus faz, qual é o procedimento de Deus para que a vontade dele, de que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, para que isto venha a ocorrer. Isso nós encontramos nos versos 7 e 8. Eu leio primeiro o verso 7, onde o apóstolo Paulo disse assim, eu digo a verdade, não minto. Por que razão o apóstolo Paulo faria esta afirmação? Eu digo a verdade, eu não minto. É porque já havia perseguidores do apóstolo Paulo. Havia aqueles naquela sociedade que já diziam que o apóstolo Paulo, de fato, não tinha autoridade para pregar o que ele já pregava. Algumas falsas doutrinas já existiam em franco crescimento naquele tempo. E alguns dos falsos profetas perseguiam o apóstolo Paulo. Então ele, no verso 7, diz, olha, eu digo a verdade, eu não minto. Ele acabara de dizer que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, e que ele se entregou, é a mensagem essencial do Evangelho. Ele não mente, e aí ele declara o que é, então, este procedimento de Deus para que todos sejam salvos. É muito importante nós notarmos isso, porque pode nos animar quanto ao nosso serviço de promoção do Evangelho. Ele diz assim, digo a verdade, não minto. Para isso, o apóstolo Paulo tem plena convicção, e esta plena convicção, com certeza, é parte do segredo da sua intensidade na pregação do Evangelho. Desde que encontrou Jesus, ele entendeu ser este o seu chamado, a pregação do Evangelho para a salvação dos perdidos. Ele diz assim, eu fui constituído, ele tem esta convicção, eu fui constituído, aí ele diz, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ora, com este exemplo de Paulo, nós podemos entender e reconhecer mais uma vez que Deus usa pessoas que já reconheceram Jesus como Senhor de suas vidas para pregar o Evangelho. No caso específico do apóstolo Paulo dizendo que, olha, eu fui constituído pregador e apóstolo, é importantíssimo reconhecermos
e é o fato até, digamos, irônico, o fato porque o apóstolo Paulo foi constituído pregador para os gentios que ele desprezava. Ele se achava, do ponto de vista religioso, superior, porque ele era fariseu de fariseu. Mas desde que conheceu Jesus como Salvador, ele reconheceu a sua pequenez e o seu privilégio de pregar o Evangelho. E quando ele se chama aqui de eu fui constituído pregador, a ênfase em pregador a ênfase é a figura do arauto. O arauto é o proclamador da palavra daquele que está daquele sobre quem ele está submetido, isto é, ele dá a palavra, por exemplo, do rei, daquele que é autoridade sobre ele. Ele só proclama o que o rei quer que seja proclamado. Ele não proclama as suas opiniões. Aliás, uma das grandes dificuldades do mundo chamado evangélico em nossos dias é que muitos pregadores não são mais arautos. Eles são proclamadores de suas fantasias. O apóstolo Paulo tem a convicção de que ele foi constituído, Deus o fez, proclamador, arauto, e ele é bem-sucedido nisso. É por esta razão que, sendo arauto, ele gosta de afirmações poderosas como eu estou bem certo. É porque ele é arauto. Não é algo que ele criou, não é algo que ele elaborou, é algo que ele recebeu, como está escrito em alguns textos, né? Eu não recebi de nenhum homem, isto eu recebi de Deus, ele é arauto. Mas ele é também apóstolo. Este título, apóstolo, afirma a sua autoridade no sentido de enviado por Deus. O verbo grego apostelo é enviar, ele é enviado por Deus. Andou sendo perseguido, mas venceu as perseguições e continuou no trilho certo, porque ele tinha esta convicção: eu sou arauto e eu sou apóstolo. Eu falo o que o rei manda falar e a minha autoridade vem dele. Mas ainda ele acrescenta: eu sou mestre. Mestre é aquele que explica a verdade para que os outros entendam e apliquem a verdade em suas próprias vidas. Que tarefa importante, mas que tarefa sacrificada em nossos dias, não é? Nós sabemos disso. Toda vez que eu falo a respeito de professores e mestres, eu sofro mais uma vez por saber como é difícil esta função em nossos dias. Sempre foi. O apóstolo Paulo, muitas vezes, aliás, ele foi perseguido por causa do que ele procurava explicar. E é dito sobre ele que às vezes ele era difícil nas suas explicações, mas o Espírito Santo de Deus agia poderosamente e multidões reconheceram Jesus como Senhor por causa da fidelidade do apóstolo Paulo como pregador, como apóstolo e como mestre, especialmente por causa de sua função específica, mestre dos gentios. E ele ainda diz assim: mestre dos gentios na fé e na verdade. Verdade aqui é a afirmação do Evangelho de Cristo com base na história da vida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. A história completa que validava a sua mensagem, não só validava, demonstrava o poder de Deus para a salvação dos perdidos. E fé, neste texto, é, como em muitas oportunidades no Novo Testamento, o meio dado por Deus para nós nos apropriarmos do Evangelho, da graça de Jesus, que é o favor nosso, o favor de Deus por nós, favor não merecido. Não há como não citar Efésios 2:8 aqui, que é um texto muito conhecido entre nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. É pela graça, mas é por meio da fé.
Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus amados, como resultado destas verdades, nós, os crentes em Jesus Cristo, devemos, mais uma vez, nos regozijar no privilégio que temos de conhecer Jesus, de já ter começado a viver para Ele, e o privilégio de proclamar Cristo para a salvação das pessoas com quem nos relacionamos. E é importantíssimo que nós reconheçamos a prioridade da oração neste serviço. No primeiro domingo deste mês, eu tive o privilégio de dar uma aula para a classe da Escola Bíblica Dominical conjunta a respeito do valor da oração. Sem oração nós nada conseguiremos, porque o poder para a proclamação do Evangelho eficiente é o poder de Deus e não nosso. Há muitos textos importantes a respeito desta questão de oração relacionada aos promotores do Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, versos 13 e 14, começando pelo verso 13 para entendimento. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem uma pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. A referência aqui das coisas boas é o Evangelho de Jesus Cristo, tão simples, tão profundo, tão eficiente para experimentarmos a salvação que Jesus nos dá. Nós precisamos então ouvir e crer para sermos de Jesus. E somos chamados para este serviço. O próprio Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 9, versos 35 a 38, toca neste assunto de elevadíssima importância. O texto diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O próprio Jesus já pregava o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Oração é prioridade no serviço de promoção do Evangelho. Nós devemos orar para que o Senhor envie ceifeiros para a sua colheita, mas não raro, aliás, é extremamente comum, que quando nós nos aplicamos à oração a respeito deste importantíssimo assunto, segundo Paulo, segundo Jesus Cristo e segundo o nosso conhecimento a esta altura da nossa vida, nós terminamos sim reconhecendo, porque o Espírito de Deus nos toca, reconhecendo a necessidade de nos envolvermos pessoalmente neste serviço. E quando nós nos envolvemos pessoalmente neste serviço, talvez inicialmente de maneira muito tímida, por causa de aspectos até da personalidade de cada um, nós somos diferentes uns dos outros, mas quando nós nos envolvemos e nós estamos orando, e a igreja está orando sobre este trabalho, os tímidos são transformados em pessoas corajosas, destemidas, capazes de orar e capazes de fazer o serviço importante da promoção do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, é impossível enfatizarmos tudo o que precisamos enfatizar a respeito do valor da oração como prioridade para que a vontade de Deus em Jesus Cristo se cumpra quanto à pregação do Evangelho.
Contam que o conhecido pregador inglês chamado Charles Spurgeon, certa feita, este Charles Spurgeon, foi escritor de um dos livros mais preciosos a respeito da evangelização dos perdidos. O título o título do livro é O Ganhador de Almas. E este livro é um clássico da evangelização mundial. Certa feita ele estava visitando a Europa, porque, posto ser inglês, ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, e ele visitava a Europa e ele encontrou um outro colega pastor, que, muito empolgado com o privilégio do contato com Charles Spurgeon, por causa da sua fama como evangelista, chegou a ele e disse assim: olha, eu sempre quis ter o privilégio de conhecê-lo, mas a razão por que eu quis conhecê-lo era para perguntar o seguinte: qual é o segredo do sucesso da sua missão como pregador do Evangelho de Jesus Cristo? E Charles Spurgeon respondeu prontamente. Ele disse: o segredo do meu sucesso, com certeza absoluta, é porque o meu povo ora por mim. O meu povo ora por mim. Amados, isto pode ser e deve ser, devemos usar como inspiração para os serviços que nós vamos executar no decorrer deste ano a respeito de fazer discípulos de Cristo, levar o Evangelho aos outros. Oremos mais uns pelos outros. Personalidades são transformadas com o correr do tempo. Eu volto a dizer para os irmãos que alguns de nós, especialmente na adolescência e na juventude, somos extremamente tímidos. E quando estamos passando por este tempo, isto aí é um processo, um tempo no processo da nossa vida, nós às vezes imaginamos, eu sei que há jovens e adolescentes aqui que talvez dizem assim: não, eu vou ser sempre assim. Isso não vai ocorrer, porque você, sem dúvida alguma, se é de Jesus, está nas mãos do Senhor. E quando desejoso, porque tem ouvido a palavra do Senhor, desejoso de fazer a obra do Senhor e ter um lugar de importância na sociedade para cumprir a vontade de Deus e ajudar a sociedade a andar por novos caminhos, Deus transformará a sua vida. Tem transformado a vida de muitas pessoas. Eu conheço muitos pregadores, amigos meus, que quando nós estamos comentando assim mais intimamente em algum encontro, às vezes numa convenção, eles falam como eles eram. E eles falam a respeito de timidez, de incapacidade. Toda capacidade é dada por Deus, amados. Inclusive, eu quero voltar ao assunto de orarmos pelas nossas autoridades. Que capacidade, de fato, tem a maioria das nossas autoridades, prefeito, governador e presidente do Brasil, para agir como autoridade? Por exemplo, o presidente é a autoridade máxima do país. Com todo o respeito que devemos ter por nossas autoridades, alguns deles, ao chegarem a estes lugares, onde Deus os colocou, assim cremos, de fato eles não têm a mínima condição humana, a despeito de seus cursos universitários e experiência. Eu creio que muitas vezes, por uma questão de puro amor, nós devemos fazer absoluto amor cristão e amor a nós mesmos. Nós devemos orar, sim, por nossas autoridades. Porque imaginem, vez por outra, não constantemente, porque senão nós nos perturbaremos completamente. Imaginem, por exemplo, as tentações, as insatisfações, as ansiedades de um presidente da República. Imaginem isso. Nem tanto. Imaginem as preocupações, as ansiedades, as tentações, a dificuldade de viver a sua vida integral, por exemplo, porque a vida não é só administração, a vida é vida familiar. Que tempo sobra para um presidente do país, do Brasil, que é um mundo de problemas? Isso não é falar mal do Brasil, qualquer país grande como o nosso é complexo. Oremos por nossas autoridades, mas não nos esqueçamos de orar por nós mesmos, porque Deus que dá, no tempo certo, a capacitação para estes líderes liderarem o país, a cidade, o nosso Estado,
é o mesmo Deus que cumpre a sua palavra ao dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na solução dos nossos problemas, mas no cumprimento das missões e da missão específica de pregar o Evangelho, que inegavelmente é missão da igreja, mas que devemos personalizar com coragem. É minha missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho não deve ser entendido só como uma coisa generalizada, aplicada à igreja, porque às vezes quando nos damos ao erro de fazer assim, nós nos escondemos, nós perdemos o privilégio do nosso envolvimento. Não. Ide por todo mundo, indo por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura é uma missão para cada crente em Jesus Cristo. Portanto, oremos uns pelos outros, oremos por nossas autoridades, para que a nossa vida possa ser assim, para que a nossa vida possa ser tranquila, serena, para que nós possamos continuar a viver a vontade de Deus em nossa vida, que possamos viver honestamente e cumprindo com grande sucesso a missão de levar Jesus a muitos outros. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Amém.